Boa tarde. Em nome de prazer receber hoje aqui conosco o professor Mangabeira Unger, que é um dos principais intelectuais brasileiros do nosso tempo. Uma honra para agradecer poder receber o senhor aqui hoje e ouvir a sua palestra. Gostaria de agradecer, eu sei que sua agenda é uma agenda muito complicada, vindo do exterior, faço vários compromissos aqui no Brasil, então estamos muito felizes que foi possível inserir essa visita aqui, não oferecendo a sua agenda, então gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer também ao professor Ivan Fernandes, do nosso curso de Políticas Públicas, que fez a intermediação e levou a essa visita. E, sem me alongar mais, eu peço para eu sei que estão aqui para ouvir o professor Mangabeira, e não a mim, então eu peço ao professor Ivan que apresente brevemente o currículo do nosso convidado, e para em seguida passamos a palavra para o professor Mangabeira. Como todos sabem, o professor Mangabeira Unger é um dos principais intelectuais brasileiros, talvez um dos mais ativos e altivos que participam do debate da ciência social nos Estados Unidos e na Europa, né? Inclusive, está em um capítulo de um livro muito famoso do Perrendo, dedicado para a análise da obra do professor Mangabeira Unger. Ele é carioca de nascimento, passou boa parte da sua vida nos Estados Unidos, mas voltou para o Brasil fazendo seu colegial no Colégio Santo Inácio Jesuíta no Rio de Janeiro, depois fez sua graduação em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois o doutorado virou um dos professores mais novos de Harvard, onde fez sua brilhante carreira tanto na teoria social quanto na teoria do direito, e agora poderá nos brindar com um pouco do seu conhecimento. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Meu tema é o concerto do Brasil. E minha tese é que o Brasil tem concerto. Portanto, a minha argumentação aqui é programática. E ao fazer uma intervenção programática no ambiente acadêmico, eu preciso justificar. Há um vínculo íntimo entre a imaginação do possível e o entendimento do existente. Entender um fenômeno em qualquer ramo das ciências é compreender como ele se pode transformar. Se nós não conseguimos imaginar o possível adjacente, é porque não entendemos o que existe. Portanto, a tarefa de reimaginar o Brasil está indissoluvelmente ligada ao entendimento da realidade brasileira. Se nós não conseguimos imaginar um Brasil diferente, é porque não conseguimos entender o Brasil que existe. Mas há uma grande perplexidade na prática contemporânea do pensamento programático. E eu explico esta perplexidade sob a forma de um dilema aparente. Se eu proponho algo muito diferente do que existe hoje, dirão, é bonito, porém é utópico. Se eu proponho algo muito próximo ao existente, responderão, é factível, porém é trivial. E assim ocorre na experiência contemporânea que praticamente tudo o que se pode propor em matéria de transformação tende a parecer ou utópico ou trivial. É um falso dilema que
que resulta de um mal-entendido a respeito da natureza do pensamento programático. O pensamento programático não tem a ver com planilhas, tem a ver com sequências. Não é arquitetura, é música. Qualquer proposta que merece ser levada a sério tem dois atributos essenciais. O primeiro atributo é que defina um caminho, um rumo, uma direção. E o segundo atributo é que, em uma circunstância histórica específica, selecione os primeiros passos para começar a mover-nos naquela direção. Agora, este falso dilema que ameaça paralisar a imaginação programática é agravado pela tradição dominante do pensamento social no mundo moderno. É uma tradição que privilegia as ideias deterministas, como ocorreu, por exemplo, na teoria marxista. E a situação típica do pensamento social contemporâneo é que nós perdemos a fé nessas narrativas deterministas, sem que tenhamos conseguido substituí-las por outras. Não compreendemos como é que ocorre ou deixa de ocorrer a transformação estrutural. Não imaginamos o que é o realismo na prática da transformação estrutural. E o resultado é que o nosso conceito de realismo vem a ser uma ideia bastarda do realismo político. Realista seria aquilo que é próximo ao que já existe. E daí resulta aquele falso dilema que eu descrevi. Para imaginarmos a transformação estrutural do país, nós precisamos inovar na prática das ciências sociais. E, sobretudo, nas duas grandes disciplinas que seriam o instrumento da imaginação institucional, a economia e o direito. Mas as ideias dominantes nessas duas disciplinas são ideias de racionalização retrospectiva. Elas tendem a reivindicar a necessidade daquilo que já existe ou a idealizar as realidades existentes. É aquilo que na história da filosofia nós chamamos o hegelianismo de direita. O hegelianismo de direita, a racionalidade do existente, é o espírito predominante das ciências sociais contemporâneas. Para entender o Brasil e para imaginar a sua transformação, precisamos romper com o hegelianismo de direita. E, portanto, precisamos contestar as ideias e os métodos predominantes das ciências sociais contemporâneas e no discurso político contemporâneo. Eu vou dividir a minha argumentação hoje em 3 passos. No primeiro passo, aludir a 2 pontos de partida na construção de uma proposta. Uma identificação dos nossos erros recentes, em especial os equívocos dos governos recentes do Brasil. E, em segundo lugar, aludir ao fenômeno social mais importante ocorrido no Brasil das últimas décadas, que nos pode servir como um guia, como um ponto de partida
e de orientação. Na segunda parte da minha intervenção, eu vou esboçar 5 eixos de uma alternativa nacional, concebida nesse espírito que eu acabo de descrever. E na última, na terceira parte, eu quero enumerar alguns obstáculos à caminhada nessa direção que eu proponho. Então, primeiro, os pontos de partida. Os governos recentes do Brasil cometeram 3 grandes equívocos. O primeiro erro foi haver persistido num rumo de desenvolvimento que já se havia exaurido e que era por si só incapaz de continuar a construir o país. No último período histórico, o nosso modelo básico de desenvolvimento nacional foi uma espécie de nacional consumismo. Foi a massificação do consumo, ou se quiserem, a democratização da economia do lado da demanda, financiada pela produção e exportação de commodities. A agricultura, a pecuária e a mineração pagaram a conta de consumo urbano. E com isso conseguimos, de alguma forma, financiar também programas de transferência social que diminuíram a pobreza e, em ponto menor, atenuaram os extremos da desigualdade. Esse esquema funcionou enquanto o preço das commodities estava lá em cima, no superciclo das commodities, mas ruiu quando os preços desabaram. É apenas a variante mais recente de uma velha história no Brasil. Sempre foi assim no nosso país. A miragem da riqueza fácil que vem da natureza, desde o ouro e a borracha, no lugar da riqueza que vem de dentro da capacitação das pessoas. E sempre, sempre, sempre acabou em lágrimas. O segundo equívoco dos governos recentes foi haver tentado dar a esse modelo de desenvolvimento já exaurido uma sobrevida artificial, recorrendo àquilo que a economia chamamos o keynesianismo vulgar. Os estímulos monetários ou fiscais que progressivamente desorganizaram as finanças públicas. Nós não poderíamos ter permitido a desorganização das finanças públicas. Mas não pela razão que agora se aduz no debate brasileiro, da suposta primazia da confiança financeira. É a magia do discurso da confiança. Precisamos recuperar a confiança, porque a confiança traz investimento e o investimento traz crescimento. Nunca funcionou em lugar nenhum. É pela razão exatamente oposta. Nós precisamos refinanciar o Estado brasileiro, não para ganhar a confiança financeira, mas para não depender da confiança financeira. Para que o Estado não esteja de joelhos diante do rentismo financeiro. E para que sirva de instrumento a construção de um projeto nacional que afirme a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro. É incompatível com o keynesianismo vulgar, como também contradiz
a pseudo-ortodoxia econômica da confiança financeira. Impõe sacrifício ao país. E o sacrifício só será aceito e, portanto, afirmado na prática se for exigido em contrapartida a um grande projeto de democratização das oportunidades e das capacitações. Jamais triunfará como uma espécie de salazarismo contábil, como a preliminar ao modelo de desenvolvimento que não se apresenta ao país. Aí vem o terceiro equívoco desses governos recentes, que é haver se rendido em nome do realismo político ao chamado presidencialismo de coalizão, uma forma perversa de governo que reúne os piores traços do presidencialismo clássico e do parlamentarismo convencional. O governo reservava para si os ministérios íntimos, sobretudo os ministérios econômicos, da política econômica, confiado aos tecnocratas. E esses tecnocratas oscilavam entre o keynesianismo vulgar e a pseudo-ortodoxia da busca da confiança financeira. E o resto do governo era entregue para saciar os apetites dos partidos políticos. Completamente incompatível com o projeto de desenvolvimento nacional, que só pode existir na prática se existir no governo todo. O presidente teria de ter um projeto forte e aproveitar o potencial plebiscitário do regime presidencialista, estabelecendo uma relação com o eleitorado, com o apoio popular, que lhe permitisse avançar num projeto ousado. Fizemos tudo ao contrário, confundindo miopia com realismo. Agora, eu quero dizer algumas palavras a respeito de um segundo ponto de partida. O fenômeno social mais importante ocorrido no Brasil nas últimas décadas foi o surgimento, ao lado da classe média tradicional, de orientação europeia, vocacionada muitas vezes para o emprego público e as profissões liberais, de uma segunda classe média, mestiça, morena, de milhões de brasileiros que vêm de baixo, que lutam para abrir ou manter pequenos negócios, que estudam à noite, que se filiam a novas igrejas e a novas associações, e que inauguram no país uma cultura de autoajuda e de iniciativa. Uma pequena burguesia empreendedora, os emergentes. É uma vanguarda. É uma vanguarda que descreve dos partidos e dos políticos, que é órfã de representação política, mas que no Brasil já é identificada pela maioria popular como a linha de frente que essa maioria quer seguir. Essa pequena burguesia foi historicamente demonizada, sobretudo na Europa do século XX, pela esquerda, eleita como adversária, e veio por isso mesmo a ser o sustentáculo dos movimentos de direita na história europeia do século XX. Para nós seria uma calamidade repetir esse exemplo.
Atrás dessa pequena burguesia empreendedora no Brasil, vem uma multidão de trabalhadores ainda pobres, que, no entanto, já assimilaram a consciência desses emergentes, a cultura da autoajuda e da iniciativa. Muitos são evangélicos, e esta divisão, essa dialética de consciências tem, portanto, também uma expressão religiosa, obscura, oculta no país, invisível às elites brasileiras. E atrás desses, que chamamos os batalhadores, esses trabalhadores pobres, mas com consciência já diferente, vem a multidão. Os trabalhadores ainda pobres do Brasil, que querem seguir o caminho dessa nova vanguarda. Vargas organizou uma revolução no Brasil do século passado, aliando o Estado aos setores organizados da massa operária no projeto da industrialização fordista. Hoje, a grande revolução brasileira seria o Estado usar seus poderes e recursos para permitir à maioria seguir o caminho dessa vanguarda de emergentes e de batalhadores. Para isso, porém, não basta democratizar a economia do lado da demanda e do consumo, como fizemos até agora. É preciso democratizar a economia do lado da oferta e da produção. Há uma diferença fundamental entre democratizar a economia do lado da demanda e democratizá-la do lado da oferta. A democratização da economia do lado da demanda se pode fazer só com dinheiro. A democratização da economia do lado da oferta exige inovação institucional, a reorganização das instituições econômicas, que raramente tivemos no Brasil e que contradiz o espírito dominante da nossa alta cultura acadêmica, que é o colonialismo mental. Agora chego à segunda parte da minha intervenção. O esboço de um projeto que nos permitiria começar a caminhar neste rumo. Um projeto que, em vez de abordar a nação apenas como um conjunto de consumidores, de beneficiários, de rentistas sociais, abordasse a nação como um conjunto de agentes, de criadores, de construtores, de empreendedores, de inovadores. O atributo mais importante do nosso país é sua vitalidade, encarnada hoje, sobretudo, nesse mundo dos emergentes e dos batalhadores. Uma vitalidade desmedida, assombrosa, anárquica e quase certa. E a nossa tragédia histórica tem sido negar a esta vitalidade braços, asas e olhos. Os instrumentos educacionais e as oportunidades produtivas. É isso que temos de fazer. E é a isso que serve o projeto que agora eu vou esboçar. O primeiro eixo é o refinanciamento do Estado.
o refinanciamento do Estado e, na verdade, a construção do Estado. Aí é que vem o tal ajuste fiscal. Não pode ser feito apenas nos 10% do orçamento, que é o gasto discricionário. Tem de ser feito também nos 90% do orçamento, que é o gasto compulsório. Senão não é para valer. Mas um ajuste que abranja os 90% do gasto compulsório é um ajuste que impõe sacrifício, como eu dizia. E a nação não tem por que aceitar o sacrifício se ele não vier no bolso de um projeto de democratização das oportunidades e das capacitações. O refinanciamento do Estado não pode ser entendido como uma manobra contábil. É apenas a expressão do novo pacto social. E só vale como instrumento subsidiário de uma nova estratégia de desenvolvimento. Senão será rejeitado pelo país, como tende a ocorrer hoje. O segundo eixo desta alternativa tem a ver com a estratégia de transformação da economia e de construção de novas vantagens comparativas. É providenciar aquilo que, em geral, falta, não só no Brasil, mas no mundo em geral, que é uma abordagem progressista da economia do lado da oferta e não apenas do lado da demanda. Entre os componentes de um projeto desta natureza, identifico dois que têm importância especial. Em primeiro lugar, vir ao encontro do agente econômico mais importante no país, que é a multidão de pequenas e médias empresas, não para subsidiá-las, não para distribuir favores, mas para organizar a ampliação do acesso ao crédito, à tecnologia, às práticas avançadas e ao conhecimento avançado. Em particular, nos falta no Brasil a figura que desempenha um papel crítico nas grandes economias do mundo, a empresa média de vanguarda. O cerne do sistema industrial brasileiro, instaurado no sudeste do país, em meados do século passado, é a produção fordista massificada, padronizada, de bens e serviços em grande escala, com maquinário e processos produtivos rígidos e mão de obra semi-qualificada. É isso que está em declínio em todo o mundo. Agora nós temos duas tarefas em matéria de reconstrução industrial e econômica. A primeira é mais fácil de entender, e é ultrapassar esse fordismo tardio que temos na economia brasileira, rumo a uma economia densa em conhecimento e em inovação permanente. A outra tarefa mais difícil de executar e até difícil de compreender, é organizar fora dos centros industriais do país uma travessia direta do pré-fordismo ao pós-fordismo, sem que seja necessário ao país todo penar no purgatório do fordismo tardio. Troco nas categorias da realidade brasileira. O Brasil todo não deve ter de virar, em primeiro lugar, São Paulo do século passado, para depois virar outra coisa. Mas para isto, não basta distribuir subsídios.
É preciso começar a inovar no arcabouço institucional da economia de mercado, no eixo vertical da relação entre governos e empresas e no eixo horizontal da relação entre empresas. No vertical, nós temos no mundo até agora dois modelos básicos de relação entre governos e empresas. Nós temos o modelo americano de um Estado que regula as empresas à distância e nós temos o modelo do Nordeste Asiático, de um Estado que impõe pelas mãos do aparato burocrático do Estado uma política industrial e comercial unitária. Se nós queremos ter no Brasil um vanguardismo produtivo socialmente includente, nós precisamos de um outro modelo, diferente daqueles dois. Uma forma de coordenação estratégica entre os governos e as empresas que seja descentralizada, pluralista, participativa e experimental. E que tenha por objetivo a ampliação dos acessos, das capacitações, dos instrumentos. É tudo ao contrário da política industrial que temos tido no Brasil. Qual é a nossa política industrial? É pegar o dinheiro do trabalhador brasileiro, reunido no FAT, e por mãos do BNDES, entregar a 20 grandes empresários que financiam as campanhas eleitorais. É o discurso francês dos campeões mundiais e a prática coreana do conluio entre o Estado e as médias empresas. É financiar a construção de oligopólios nacionais. Eu observei, por exemplo, no centro-oeste brasileiro, o que isso vem a ser na prática. O BNDES financia a construção de oligopólios na indústria da carne, eles chegam lá em Rondônia e compram os frigoríficos da classe empreendedora emergente, muitas vezes com o único objetivo de fechá-los, de degolar essa classe empreendedora emergente, de matá-la no nascedouro. Esta é a nossa política industrial. E é uma política que ocorre contra o pano de fundo de um condomínio de corporativismos que sufoca o país. Nós sabemos que se há um acerto entre, por exemplo, a Fiesp e a CUT, é contra o país, é contra os interesses da maioria. E qualquer política radical de democratização das oportunidades e das capacitações tem de quebrar esse condomínio de corporativismo. Esta democratização da economia do lado da oferta tem um outro componente prioritário: a reconstrução das relações entre o capital e o trabalho. Hoje, apenas uma minoria da força de trabalho no Brasil está, de fato, sob a égide das leis trabalhistas, do regime da CLT. 40% da população brasileira continua na economia informal, nas sombras, sem direitos. E na economia formal, uma parte crescente dos trabalhadores em situação precarizada, de emprego temporário ou terceirizado. Se somarmos os que estão na informalidade e os precarizados na economia formal, é a maioria do povo brasileiro. Nós teríamos que construir, ao lado do direito do trabalho herdado, para complementá-lo, não para substituí-lo, um outro direito para governar essas novas relações produtivas, para resguardar, organizar e representar esses trabalhadores precarizados.
e não permitir que o discurso da flexibilidade sirva de eufemismo para expor a maioria da força de trabalho a uma insegurança econômica radical. Esses dois aspectos do projeto econômico se complementam. O terceiro eixo do projeto alternativo é a transformação da natureza da educação. Não basta o avanço quantitativo que tivemos no Brasil nos últimos anos, de acesso à escola. Se não tivermos também um ciclo de qualificação, de melhora qualitativa, é um desastre. O ensino brasileiro é como se tivesse por objetivo transformar crianças brasileiras do século XXI em crianças francesas do século XIX. É um ensino dogmático e enciclopédico que é a negação dos nossos pendores. É como se num país sem guerras nós houvéssemos decidido guerrear contra nós mesmos. É isso que fazemos em matéria de educação. Ali há dois aspectos principais. Um tem a ver com o arcabouço institucional da revolução educativa. Passa pela cooperação federativa, a maneira do governo central trabalhar com os estados e os municípios. Há três requisitos. Primeiro, o Sistema Nacional de Avaliação, é ali que avançamos mais. Segundo, mecanismos de redistribuição de recursos e quadros de lugares mais ricos para lugares mais pobres. E terceiro, procedimentos corretivos para intervir no sistema escolar local malogrado, consertá-lo e devolvê-lo consertado. Não pode ser feito por uma intervenção federal. Tem que ser por uma junção dos três níveis da federação em órgãos conjuntos que venham em socorro desses regimes escolares fracassados. O princípio é muito simples e deveria ser incontestável. Nós não podemos permitir que a qualidade da educação de um jovem brasileiro dependa do acaso do lugar onde ele nasce. E é para isso que precisamos organizar a cooperação federativa em matéria de educação. O outro aspecto da transformação é o conteúdo, a maneira de aprender e de ensinar. Deveria ter 4 traços fundamentais. Em primeiro lugar, privilegiar as capacitações analíticas e não a informação passiva. E não apenas no ensino geral, mas também no ensino técnico. O que vale hoje no ensino técnico são as metacapacitações, as capacitações flexíveis exigidas pelo manejo das máquinas numericamente controladas. Em segundo lugar, nos conteúdos, porque não se adquirem capacitações analíticas num vazio de conteúdos, subordinar a abrangência enciclopédica ao aprofundamento seletivo. O que vale em matéria de conteúdo não é abrangência, é profundidade. Em terceiro lugar, na base social do ensino, afirmar a primazia da cooperação de equipes de professores e de alunos sobre aquilo que temos tido na sala de aula, que é a combinação do autoritarismo e do individualismo. E em quarto lugar, que este ensino seja dialético, que apresente cada disciplina de pontos de vista contrastantes. Nenhuma matéria deveria ser ensinada de uma só vez. Toda disciplina deveria ser ensinada pelo menos 2 vezes.
de dois pontos de vista antagônicos. É a única maneira de libertar a mente. Em geral, a ortodoxia universitária do mundo passa por uma espécie de naturalização do casamento entre método e matéria. Por exemplo, economia. Economia no mundo não é o estudo da economia. Economia no mundo em geral é o estudo do método de análise econômica, construído pelos teóricos marginalistas do final do século XIX. O que, em geral, os currículos nacionais fazem no mundo é infantilizar essas ortodoxias universitárias, projetá-las para trás, de modo a formar os jovens já no espírito que confunde as ideias predominantes com a natureza das coisas. O que nós precisamos fazer é o oposto. É ter como método do ensino básico algo que seja mais profundo e mais radical do que a cultura universitária. E que, portanto, forme o jovem de tal forma que ele fique imunizado contra o servilismo intelectual. Em vez de ser entregue como é entregue hoje, as universidades já é masculado e preparado para a servidão intelectual. É esta reorientação radical que nos daria os instrumentos para construir no país um vanguardismo produtivo socialmente imprudente e que aproveitaria os nossos pendores para construir uma cultura propícia ao experimentalismo intransigente. O quarto eixo desse projeto é a reinvenção do federalismo brasileiro e a reconstrução do paradigma de política regional. Para uma estratégia como esta que eu estou esboçando se efetivar, ela precisa ser traduzida na realidade de cada uma das grandes regiões do país, como a Amazônia, o Nordeste, o Sul, o Brasil Central. São mundos diferentes, com vocações diferentes, potencial diferente. Em primeiro lugar, uma forma de política regional que seja para todas as regiões do país, não apenas para o Nordeste. Em segundo lugar, que tenha por objetivo não distribuir compensações para o atraso relativo, como faz a política regional que herdamos, mas identificar os agentes inovadores já existentes e provê-los de instrumentos econômicos e educativos. Organizar uma dialética de vanguardismos no país. E, em terceiro lugar, que seja construída essa nova política regional de baixo para cima e não apenas de cima para baixo. Dou um exemplo do Nordeste. O Nordeste não tem uma única instituição dele. Todas as instituições que cuidam da política nordestina são federais. A Sudene, a Codevasf, o DENOS e assim por diante. Vive sob tutela, sob ocupação, em troca dessa distribuição de subsídios e esmolas. É tudo contra o Nordeste, sob o pretexto de soerguer. O quinto eixo dessa alternativa nacional é o conserto da política. A elite reformadora costuma pensar assim: a reforma política é a mãe de todas as reformas, tem de vir antes. Depois nós vamos discutir o rumo social e econômico. Não ocorre assim no mundo. Nenhuma nação reforma a sua política para depois decidir o que fazer com a política reformada. A reconstrução
construção das instituições políticas só ocorre no meio de uma luta para reorientar o caminho social e econômico. Só ocorre quando precisa ocorrer. E assim terá de ser entre nós. Nós precisamos, no futuro, numa etapa histórica seguinte, construir as instituições de uma democracia de alta energia, que não necessite de crises para permitir mudanças, que mantenha os cidadãos no nível alto de engajamento político, com acesso ampliado aos meios de comunicação em massa, e que crie mecanismos constitucionais para a resolução toda dos empates, acelerando a política. Por exemplo, por eleições antecipadas que poderiam ser convocadas tanto pelo presidente como pelo Congresso, diante do impasse, mas que seriam sempre bilaterais para os dois poderes políticos. Uma democracia que fosse calorosa e institucional ao mesmo tempo. Mas não é tarefa para já. Nós temos agora, no primeiro momento, duas prioridades em matéria de conserto da política. A primeira prioridade é tirar a política da sombra corruptora do dinheiro, reorganizando as regras de financiamento eleitoral. E a segunda prioridade é mudar a prática da política, inclusive a prática do poder presidencial, resistindo ao presidencialismo polarizado. Contrariamente ao que imagina a elite reformadora do Brasil, no nosso país, não são os partidos fortes que criam os projetos nacionais fortes. É o oposto. São os projetos fortes que propiciam o surgimento dos regimes partidários fortes. O regime partidário mais forte que nós tivemos na nossa história foi o regime que começou a evoluir na democracia de 46. Vargas, em 50, se reinventou e tinha um projeto forte. E nós começamos a ter um regime partidário forte, polarizado em torno do projeto de Vargas. Os partidos que o apoiavam e os partidos que se opunham a ele. E assim voltará a ser no Brasil. É nesse ambiente de ter um projeto que empodere os brasileiros que poderemos voltar a ter partidos fortes e conceber a reinvenção das nossas instituições políticas. Agora chego à parte final da minha intervenção, os obstáculos. Vou apenas enumerar 4 obstáculos, na ordem direta da sua importância aparente e na ordem inversa da sua importância real. O primeiro obstáculo é a aparente falta de uma base social concreta para uma alternativa como essa. Não é verdade. A base já existe. A base é esse agente social mais importante que já apareceu no país. Os emergentes, os batalhadores e a maioria popular atrás tentando segui-los, órgãos de representação política. Esta é a base social. Rebeldes contra o condomínio de corporativismos que sufoca o Brasil. O segundo obstáculo é a falta de tradução dessa base social num projeto de poder. Mas nós vamos ter logo mais uma oportunidade na sucessão presidencial de 2018 de casar o ideário programático com o projeto de poder. Agora tem que ser, porque agora fechou-se a porta da riqueza fácil. Aquele nacional consumismo que se tornou inviável. O terceiro obstáculo é a falta das ideias. Não existem
nas disciplinas sociais e no discurso das políticas públicas as ideias capazes de informar alternativas como estas. Eu dizia, o espírito predominante nas ciências sociais no Ocidente e em geral em todo o mundo é a racionalização retrospectiva. É uma espécie de mistificação da realidade que corta o vínculo indissolúvel entre o entendimento do existente e a imaginação do possível. Nós precisamos, portanto, ter uma contestação em cada uma das disciplinas e romper com o espírito predominante do colonialismo mental no nosso país. O quarto obstáculo é o mais intangível, porém talvez seja o mais importante. É que tudo isso que eu estou propondo encerra uma pretensão de grandeza do agente individual e de engrandecimento do país. E nós não estamos acostumados a nos pensar grandes. A ideia da grandeza é perturbadora. E, no entanto, intimamente relacionada ao sonho essencial da nossa civilização, que é o casamento da ternura com a grandeza. A grandeza é a expressão da vitalidade. A vitalidade assombrosa é aquele atributo salvador do nosso país. A grandeza nascida da vitalidade é uma condição necessária, mas não suficiente. A grandeza precisa de uma aliada. A aliada da grandeza é a imaginação. Vamos abrir para perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta para o professor, à vontade. Professor, meu nome é Luiz Almeida, eu sou professor da automação robótica aqui da UFBC. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu nunca vi palavras tão lúcidas ditas sobre brasileiro. Mas agora, com uma pergunta. A democratização da oferta me parece ser um dos principais eixos onde a gente deve trabalhar. Isso é muito próprio que o senhor falou. Mas parece que o próprio Estado brasileiro, o próprio desenho das instituições brasileiras, inclusive o desenho da nossa universidade, as universidades como um todo, acabam servindo de instrumentos de sufocar a democratização da oferta. A nossa estrutura tributária foi desenhada para sufocar, para ser um filtro social, racial, para sufocar a democratização da oferta. As estruturas judiciárias também estão sujeitas aos mesmos mecanismos econômicos de corrupção do modelo de democratização da oferta, para manter tudo na mão de um pequeno grupo. Como mudar a estrutura do Estado sem matar o Estado? Essa é a pergunta. Porque o viés que a gente está vendo agora é de morte institucional do país. Então, essa é a minha pergunta. Essa pergunta tem muitos componentes. E eu vou abordá-la em diferentes perspectivas complementares. Primeiro tem aquela questão da base social real. Quem é que vai sustentar um projeto tão audacioso de transformação? Nós temos aquela base a que eu me referia, dos emergentes e trabalhadores, e nas próprias elites endinheiradas, nós temos uma contradição entre os interesses do rentismo financeiro e os interesses da produção, do trabalho da produção.
Portanto, a matéria-prima com que trabalha não é como se nós estivéssemos atuando no vácuo. Esses são os interesses da maioria. O país não quer esmola. O país não quer enganação. O país quer instrumento e oportunidade. Veja que isto agora chega a uma segunda resposta à sua pergunta. É contrário, tudo isso é contrário à ideia dominante, na verdade, quase que a ideia única na política brasileira. Qual é a ideia única na política brasileira? Há muitos partidos, mas no fundo só há uma ideia. É a ideia do social. Na política brasileira, todos os políticos praticamente é social alguma coisa. Social liberal, social democrata. O que é o social? O social é o açúcar, com que os políticos brasileiros pretendem dourar a pílula do modelo econômico. Por políticas compensatórias, pelo gasto redistribuidor, pelas promessas de tributação progressiva e assim por diante. É aquela fantasia da Suécia tropical. Não é a Suécia real. A Suécia real passou por décadas de luta a respeito do acesso ao poder econômico e político. Uma luta que terminou numa espécie de transação entre o Estado sueco e as famílias plutocráticas do país. Daí que veio o epílogo do gasto redistribuidor e da tributação progressiva. Nós queremos o epílogo ser passado pela narrativa anterior. É impossível. Então, temos que acabar com essa ideia única da política brasileira e tratar da mudança estrutural. Aí é que vem um terceiro aspecto do problema, que tem a ver com as ideias. As ideias dominantes na tradição do pensamento social, como, por exemplo, o marxismo, que serviu de guia intelectual à esquerda no mundo, são ideias que imaginam que há na história da humanidade um elenco fechado de sistemas indivisíveis, como o capitalismo e o socialismo. Cada um tem uma lógica. Então, há dois tipos de mudança. Há a substituição revolucionária de um sistema por outro, ou há um manejo reformista de um sistema. A humanização do inevitável. E ocorre, então, sob a égide dessa ideia falsa, que o ex-marxista, o ex-revolucionário pensa assim: a verdadeira mudança seria a substituição de um sistema por outro. Mas não é viável agora, e se fosse viável seria perigoso demais. Então o que sobra é humanizar a ordem existente. Isto é a social-democracia europeia. Quando eles não estão se matando uns aos outros no período das guerras, estão procurando humanizar o regime existente por meio da social-democracia institucionalmente conservadora. Tudo isso é falso. Não existem esses sistemas indivisíveis. Não existe uma escolha binária entre a substituição revolucionária e o manejo reformista. A mudança estrutural, quando ela ocorre de forma fragmentária, mas pode, entretanto, ser cumulativa. E é isso que serve ao Brasil. Este é o realismo. Organizar uma série de instituições econômicas que privilegiem o experimentalismo inovador, aquele vanguardismo imprudente, e instituições políticas que elevem a temperatura da política e acelerem o seu ritmo. E com isso construam arranjos da política que não dependam de crises para permitir mudança. Esse é o caminho. Mas esse caminho não exige apenas audácia política no enfrentamento dos interesses corporativistas predominantes. Exige também clarividência intelectual. Nós temos que compreender a realidade de outra forma. E depois de compreendê-la, temos que explicá-la. Explicar o Brasil ao Brasil.
numa prática política que, além de ter um elemento profético, há de ter também um elemento pedagógico. Tudo isto é necessário ao país. Agora, descrito dessa forma maximalista, por assim dizer, parece ser uma tarefa avassaladora. Mas eu tenho andado, Brasil, em todas as regiões, não só nas capitais, mas no interior e no interior do interior. E o que eu constato é um caldeirão de energia humana. Não só de vitalidade, mas também de disponibilidade para mensagens. O Brasil não está aguardando ser salvo por Brasília. O Brasil está começando a procurar salvar-se por si mesmo. É que esse experimentalismo telúrico, esse experimentalismo imanente, oculto, não é visto no país. E não está organizado política e programaticamente. Mas a matéria-prima está lá, que é esta realidade escondida do país. Nós temos que persistir, nós temos um grande potencial. Nós somos essa anarquia criadora. O que falta agora é organizá-la para lhe prover de instrumentos educativos e econômicos. Professor Ailson? O Ailson professor, em primeiro lugar, obrigado pela conferência. Assim como o professor me antecedeu, fico muito feliz de ouvir as suas palavras. Eu tenho uma concordância muito grande no sentido da sua exposição. Justamente por isso, um dos obstáculos que o senhor menciona ao final me angustia, talvez até mais do que os outros. Né? Concordo totalmente com o senhor na identificação que o senhor faz dessa base social que poderia ser o principal suporte de uma agenda tão inovadora quanto essa. No entanto, como a gente sabe, há uma diferença entre a gente identificar uma base social e, como o senhor mesmo mencionou, talvez com outras palavras, a expressão organizada dos interesses dessa base social. Se eu bem entendi, em determinado momento da sua exposição, o senhor sugere que uma agenda do próprio Estado brasileiro poderia mobilizar essa energia. Por outro lado, como a gente sabe, o Estado também é uma espécie de composição de um conjunto de forças sociais. Então, a minha angústia vem na parte que falta dessa equação e, para finalizar, considerando onde o senhor chegou agora na resposta anterior, o senhor tem andado muito por aí, o senhor teve inclusive a oportunidade de passar pelo Estado brasileiro. A pergunta que eu faço concretamente para o senhor é: como o senhor vê a possibilidade de que surjam portadores sociais dessas ideias que o senhor está apresentando de maneira tão instigante para todos nós? Já existe. Qualquer transformação em qualquer sociedade tem que combinar mudanças de cima para baixo e mudança de baixo para cima. Essa dialética. E tem que ter um aspecto institucional, um legado institucional, senão tudo é temeroso. Mas, ao mesmo tempo, uma transformação das consciências. Tocqueville escreveu que toda revolução é, ao mesmo tempo, uma revolução política e uma revolução religiosa. E interpreto como a mudança das instituições e a mudança das consciências. Mas isso não é um tudo ou nada. Esta é a situação em que, de longe, o obstáculo parece intransponível. A muralha é alta demais. Mas chega perto daquela ação e vê que não é assim. Que há uma contradição de ideias e uma contradição de interesses. Por exemplo, a contradição entre os interesses do rentismo financeiro e os interesses produtivos. E a transformação opera dessa forma, aproveitando essas contradições na construção cumulativa do mundo. Qualquer grande transformação constrói a sua própria base ao largo do tempo. Vargas fez isso com o projeto dele. A base social do projeto dele não existia antes. Ele ajudou a construí-la. O projeto dele construiu a sua própria base.
E assim sempre ocorre. Eu me lembro de um comentário muito perceptivo que se fez a respeito do New Deal de Franklin Roosevelt nos Estados Unidos. O comentário é o seguinte: todas as iniciativas de Roosevelt não lograram, mas o New Deal como um todo foi um grande êxito. Como é possível? É porque a transformação real no mundo não é um conjunto de truques. É como se fosse uma correnteza que vai numa determinada direção. E o que importa é a força dessa correnteza, a sua fecundidade, né? Em que todas as iniciativas específicas são relativamente fungíveis e falhas, e se vão substituindo umas às outras. E o que importa é a direção geral. É assim que eu vejo, num país como o nosso, imenso, com essa vitalidade descontrolada, com esse pendor que transforma o eclecticismo ao mesmo tempo no problema e na solução, que nós entramos na confusão. E nós reinventamos o país pouco a pouco. Esse é o espírito em que nós deveríamos reimaginar o país. E é um espírito diretamente contrário àquilo que prevalece. O que prevalece, autorizado pelo colonialismo mental, é esse negócio de humanizar o inevitável. Qual é a proposta da esquerda no Brasil e, em geral, no mundo? É a proposta de seus adversários conservadores com desconto humanizador. Isso não é uma não proposta. Controla a agenda do futuro quem mais plausivelmente encarna a energia criadora, a inovação para muitos, não para poucos. Ocupar a posição daquele que se quiser suavizar a realidade selvagem é uma posição perdedora desde o início. Mas esta é a posição característica da esquerda no mundo contemporâneo. Sim. Eu tenho uma percepção assim, de que no Brasil falta um conceito de nação. Né? As pessoas são muito individualistas. Quem está lá no final da corrente, como você falou, que está empurrando, às vezes está lutando para sobreviver, o sujeito já tem o carinho, já está legal, já pensa nele. Isso a gente pode extrapolar dos políticos, dos governantes, das pessoas, né? O brasileiro só apoia a bandeira na mão no dia do jogo da seleção do Brasil, né? Não sei se um fator importante criar esse conceito de nação. Nós somos constituídos por religiões totalmente diferentes. Mas constrói essa é a pergunta. Constrói em movimento. Esse sentimento de pertencimento de potencial se constrói na prática, em movimento. Eu me lembro de, há muitos anos atrás, um comentário que me fez Celso Furtado, me dando advertências para guiar o meu entendimento do Brasil. E dizia exatamente como o senhor está dizendo, que eu tinha que compreender que o Brasil nunca foi uma nação. Começou como um acampamento em que as pessoas buscavam vantagens materiais. Assim foram muitas nações do mundo, começaram assim. E depois o destino nacional foi construído em movimento, em ação. E a melhor maneira de construir esse destino é abordar as pessoas não como beneficiários, mas como agentes. Eles são os coautores daquele projeto, eles são envolvidos naquela correnteza. É assim que constrói a ideia da nação. Não é como se nós estivéssemos observando um objeto do mundo natural e tentando discernir a sua estrutura atômica. É assim ou não? É nação ou não é? Não são assim os fenômenos sociais. É como dizia Rico, esse mundo das estruturas sociais nós podemos compreender porque fomos nós que o construímos. Nós temos com ele a relação do Criador com a sua criação.
Portanto, a nação, a realidade nacional não é algo que existe ou não existe. É uma ideia, é uma fantasia, é uma aspiração a que nós damos progressivamente realidade ou não. E a forma de dar realidade é esta, que nos passamos a nos sentir e a ser envolvidos na construção de um destino comum. Só pode ser, e não pode ser nessa teoria da cooptação, que está ligada ao nacional-consumismo. Só pode ser por meio de uma trajetória econômica e de um modelo jurídico que empodere o indivíduo como agente e que envolva num conjunto de atividades coletivas. Aí começa a ser real o destino nacional, a ideia da nação, e deixa de ser uma enganação. Professor, Sim. Em primeiro lugar, parabéns aí pela sua intervenção, né? E me chamou muito a atenção a sua prodigiosa memória. O senhor não recorreu a nada a não ser a sua memória e a organização das ideias. Eu não sou economista, sou completamente leigo nesse assunto e várias coisas me chamaram a atenção, mas para não fazer uma pergunta com muitos componentes, eu vou usar um componente só. O senhor, em determinado momento, mencionou a flexibilização de direitos, né, que está se anunciando. E, junto dela, também uma espécie assim, de enxurrada de privatizações e talvez visando um estado mínimo, né? Talvez até um estado zero, se possível fosse. Então, a minha pergunta é a seguinte: existe uma receita para o Brasil, nos dias de hoje, semelhante ao que foi prescrito para a Grécia? Corremos o risco de nos tornarmos uma Grécia? Permita que eu aprofunde esse exemplo das relações de trabalho, que é melhor pensar a esse respeito. Um exemplo, e depois eu tenho que ir para o compromisso. O direito de trabalho, direito clássico do trabalho, é a contrapartida jurídica a uma forma de produção, que é isso que chamamos de Fordismo. É a produção em grande escala de bens e serviços padronizados, mão de obra semi-qualificada, uma força de trabalho estável reunida em grandes unidades produtivas sob a égide de grandes empresas. Essa é a base produtiva da representação do trabalho nesse mundo clássico, que prevaleceu nas grandes economias do mundo, de meados do século XIX a meados do século XX. Esta maneira de organizar a produção foi precedida na história do Ocidente por vários séculos em que a produção era organizada de maneira descentralizada na forma de relações contratuais. Era o Putting-out System, descrito por Karl Marx nos capítulos iniciais de Das Kapital. O capitalista dava a matéria-prima e a máquina para o trabalhador, que trabalhava em casa com sua família e seus amigos. Era uma relação contratual. Hoje, nós ainda observamos essa forma no interior do Nordeste, no interior do Pernambuco, por exemplo, na região do Toritama. Agora no mundo, cada vez mais as relações produtivas voltam a ser organizadas como eram organizadas antes, na forma de relações contratuais flexíveis, não da reunião de uma força de trabalho estável em grandes unidades produtivas sob a égide de grandes empresas. Porém, agora, em escala global. E aquilo que nós consideramos como natural, que é o Fordismo,
e o direito clássico do trabalho, passa a aparecer um intervalo relativamente breve entre esses dois períodos, o período anterior e o que começa agora, em que as relações de trabalho começam a ser reorganizadas dessa maneira contratual. Há duas teses no debate a respeito desses fenômenos no Brasil. O judiciário do trabalho, as lideranças sindicais, querem tratar essas novas relações flexíveis, entre aspas, como apenas fraude à lei e querem reprimi-las, proibi-las por lei. Não adianta. Isso está acontecendo em todo o mundo. Não pode ser abolido por decreto. É a expressão de uma mudança profunda nas práticas de produção. Por outro lado, o grande empresariado e os ideólogos neoliberais querem tratar esses fenômenos como uma justificativa para a flexibilidade radical. A flexibilidade é um eufemismo para a destruição dos direitos do trabalho em relação ao capital. Nós não podemos aceitar nenhuma dessas duas posições. Nós precisamos dizer, não, essa realidade não se abole por decreto. Mas não pode ser aceita na forma que exponha ao trabalho a insegurança econômica radical. Nós temos de inventar um novo direito para governar essa nova realidade. Assim como Vargas, em 1932, formulou a legislação do trabalho com Lidolfo Collor, nós agora precisamos criar, ao lado do regime da CLT, um segundo regime complementar para não permitir que essas novas situações de trabalho redundem na insegurança econômica radical, para proteger, organizar e representar esses trabalhadores precarizados. Não permitir, por exemplo, que a remuneração deles seja inferior à remuneração da força de trabalho estável. Agora, aí a sua pergunta, e onde é que no mundo se faz isso que eu estou pregando? A resposta é em lugar nenhum. Não existe um exemplo que nós possamos imitar. Então, eu estou propondo uma inovação que nos obrigaria a andar na frente. Nós não estamos acostumados a fazer isso. Nós estamos acostumados a ler nas revistas e nos jornais americanos e europeus para verificar qual é a última moda, qual é a vanguarda aceita no Atlântico Norte, nos países de referência. E seguir o exemplo, é o colonialismo mental. Isso não serve ao Brasil. Nós temos que começar a entender que nós podemos fazer algo que não foi feito antes em lugar algum. Nós podemos ser vanguarda. Mas para isso precisamos de um pensamento vanguardista. Isso é uma revolução no Brasil. Porque aí nós passamos a entender o nosso destino nacional de uma maneira completamente diferente. E ampliamos radicalmente a nossa compreensão daquilo que é possível. Não o possível remoto, mas o possível adjacente. Os próximos passos. Este é o clima intelectual necessário a esses grandes projetos de libertação do povo brasileiro. Começa numa rebeldia, inclusive numa rebeldia na academia brasileira contra o colonialismo mental. Muito obrigado a todos.